Falando sobre o jogo agora, a final da UEFA Champions League vai ser no dia 21 de agosto de 2020, na sexta-feira. E vai ter transmissão no canal Fox Sport. Começando pelo time mandante do jogo, o Sevilha. O Sevilha fez uma partida muito boa na semifinal contra o Manchester United, mas acabou se defendendo muito, né? Foi um time que viu o seu adversário jogar melhor e ter vários momentos acima, né, na partida, vários momentos em que foi melhor do que o Sevilha. Então o Sevilha contou com uma ótima atuação do seu goleiro, contou com uma má pontaria também pelo lado do Manchester United e, e com a fragilidade defensiva do próprio time inglês também. O Sevilha é um time muito interessante, como eu já tinha falado no vídeo anterior. Conta com bons jogadores, é um time bem maduro, tem um bom técnico, né, o Julian Lopetegui. O Sevilha toca bem a bola, um time que não é tão rápido, né, mas ele uma das características que é um time que precisa de poucos passes para chegar à área, né, para chegar ao ataque. Então é um time bastante vertical, né, um time que não enrola muito com a bola, apesar de ter ficado mais com ela nessa temporada. Vou falar um pouco sobre as características do time, né? O time tem como características os meias centrais protegendo bem a entrada da área, né? Mas conta com seus laterais que são muito ofensivos, né? O Jesus Navas e o Reguilhon, né? São laterais que aparecem muitas vezes como ponta, né? Ele acabam confundindo muita defesa adversária, né? Porque o time joga no 4-3-3, ele já tem os seus três atacantes e conta com os laterais subindo muito, né? E eles infiltram muito na área adversária, que gera desconforto para a defesa sempre. E os pontas têm um papel importante, que muitas das vezes eles centralizam as jogadas e fecham para fazer o gol, obviamente. E é um time muito, muito enjoado para jogar, um time matreiro, né, na gíria esportiva. Já na parte defensiva, né, vou falar um pouco como ele se comporta, uma espécie de erro também que ele comete. O time sofre muito com a infiltração do time adversário, principalmente dos meias do time adversário e dos atacantes. Sofre também com os laterais, pontas, e muito pelos atrasos dos seus próprios pontas, que às vezes não tem a sua recomposição muito bem feita, ou às vezes é bem feita, mas é tardia, demora muito para acompanhar o adversário, o que acaba gerando espaço sempre, né? Então, os meias, eles ficam. Os laterais, quer dizer, do próprio Sevilha ficam em desvantagem, né, numérica por essa demora dos marcadores, né, chegarem para dar o combate, né? E esse time, às vezes, ele gera uma desvantagem numérica no seu próprio meio de campo, porque se defende no 4-2-3-1. E é um time que sofre muito, vem sofrendo muito e sofreu muito no jogo contra o Manchester United, né? Foi um jogo muito duro para o Sevilha. Não foi um jogo fácil. O Sevilha joga no 4-3-3, como eu já havia falado antes. E na hora de atacar, né? O 4-3-3 naquele desenho clássico que tem. O 4-3-3 naquele desenho clássico que tem quando vai passar a transmissão do jogo. Né? Mas ele geralmente ataca no 3-4-3 e se defende no 4-2-3-1. É um time que deve vir a campo com Bono no gol, Jesus Navas na lateral direita, Diego Carlos e Condé na zaga, Reguilhon na lateral esquerda, Gudelj no meio de campo, Jordan e Banega fechando a linha de 3, o tripé. Na ponta direita, Susso, na ponta esquerda, o Campos e no meio, como centroavante, e Nasri. É um time enjoado, é um time que fez 53 jogos na temporada, tem uma média de 1,40 gols por jogo, fez 74 gols na temporada, né? É um time enjoado, né? Assim, não faz tantos bons jogos, mas quando precisa é um time que sabe se fechar certinho, é um time que não toma tanto gol, então é um time que em momentos, principalmente mata-mata, é enjoado, principalmente na Europa League. O artilheiro do time na temporada é o Lucas Ocampos, né? O argentino tem 17 gols, e inclusive ele marcou o gol que levou o time para a semifinal, né? Na Europa League o artilheiro é o Munir,
Ele tem 5 gols e 2 assistentes, mas ele é reserva. É um cara que geralmente entra no decorrer do jogo, como foi contra o Manchester United. O retrospecto até aqui, o time tem 11 jogos, sendo 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Né? Fez 20 gols na Europa League e uma média de 1,81 por jogo. E sofreu 5 gols, uma média de 0,45. O olho nele, assim como no vídeo passado, é no Lucas Ocampos. Apesar de não ter feito uma boa partida contra o Manchester United, é um dos jogadores mais diferentes desse time. Né? É claro que listar só um é difícil, mas de modo geral eu listei, até por ser o artilheiro, é um cara que também faz gols decisivos, é um cara que vem muito da esquerda para dentro, procurando passe, até porque já foi meio de campo. Então é um cara que não é o mais habilidoso, mas é um cara que participa muito do jogo, o jogo passa muito por ele. Né? Não tem um número na UEFA Europa League igual dos seus companheiros, principalmente do Munier, mas é um cara que pode fazer diferença e sem dúvidas tem tudo para ganhar essa final, porque sendo o Sevilha o time muito maneiro que e é o time que mais conquistou a Europa League. Né? O time tem 5 títulos e vem atrás do seu 6º. O time é o maior vencedor do torneio e um dado curioso que o time jogou 5 finais e o time ganhou as 5. Né? Impressionante como esse time tem essa facilidade no torneio. É o dono do torneio praticamente. O Sevilha também não jogou nenhuma final dessas 5, não jogou nenhuma contra time italiano. Né? É engraçado, porque se repete também na Inter de Milão, que já vou falar esse dado. E sua última conquista foi na temporada 2015-2016 contra o Liverpool. Né? Então é um time que tem que ficar de olho, a final vai ser uma final disputada, né? Não acredito que vai ser um jogo que um time vai se sobressair tanto, mas é futebol, tudo pode acontecer e a gente espera um grande jogo. A Inter de Milão que chega nessa final, né, vindo de um jogo muito bom, um jogo quase que perfeito contra o Shakhtar na semifinal, teve como destaque, como sempre, o seu ataque. O time todo foi muito bem, né? Como um todo foi muito bem, funcionou taticamente, né? Os zagueiros muito bem, os meios centrais muito ligados, os alas, né? Como sempre fazendo a diferença, mas o ataque sempre surpreende. É um time que gosta de pressionar o adversário sempre, né? Um time que tenta sair jogando, mas carece, acho que muitas das vezes, no seu meio de campo, de produtividade, né? Porque é um time que joga muito com os lançamentos dos seus zagueiros, principalmente o Bastoni, que é um zagueiro muito bom, vem se firmando na equipe titular, e o Godin e o De Vrij, que são bons lançadores, né? Não é a característica principal deles, mas fazem bons lançamentos. E um time que tenta lançar muito, né? Então carece às vezes desse meio de campo saindo, jogando, afunilando mais as jogadas. E conta com a ultrapassagem dos alas, que são bem agressivos, né? bem diretos, né? Sempre procuram um ataque, né? Sempre procuram a brecha e infiltram. E também com a individualidade dos seus atacantes, que é muito notório, principalmente no jogo contra o Shakhtar. Né? É só ver a partida que fez, principalmente o Lautaro Martinez. O Lukaku também foi bem, mas só na segunda etapa. Na primeira etapa ficou um pouco sumido. O time conta com a participação dos alas no seu ataque, né? Isso é um padrão do Conte, né? O Antônio Conte, que é o técnico da Inter. Mas além deles atacar o espaço vazio, eles também entram na área, principalmente o De Ambrosio, que é um jogador que cabeceia muito bem e inclusive fez o gol contra o Shakhtar. Né? E tem a chegada dos meias centrais. Eles chegam, engraçado que eles chegam muito ao ataque, mas ele em si não tem a característica muito de ficar com a bola, né? De dar muitos passes, né? Aquela achada do passe para os atacantes. Apesar do Barella ser um jogador que chama muita atenção. E ainda tem a chegada dos meias, né? Principalmente o Barella, que eu falei agora, e o Vetino, que está machucado, mas é um ótimo jogador, esse uruguaio. Então, um time que ataca de todas as formas, né? Tenta atacar de todas as formas, principalmente pelos lados, que é a parte forte do time, né? Da transição de defesa e ataque. Já na parte defensiva, o time tem 5 jogadores na sua primeira linha, né? Eles combatem muito bem pelos lados de campo, mas o time sofre com a bola no meio de campo. Por quê? Quando o time fecha uma linha de 5,
né? O time joga no 5-3-2, aí vem os 3 volantes à frente dessa linha, né? E o time sofre quando o time adversário tem a retenção da bola, principalmente na frente da área, né? É um time que tem uma característica de trocar essa bola, tocar essa bola no terço final, confunde muito, né? E muitas das vezes os times fazem a jogada dos seus contra a Inter, né? Afunilando, né? Principalmente no meio, e isso mostra muito essa fragilidade defensiva da Inter, já que foca muito em combater pelos lados, né? Não sofrer tanto pelos lados e acaba dando espaço no meio. Apesar de ter 3 meias centrais por dentro, mas um dos pontos fracos do time é esse. A Inter joga no 3-5-2, como eu falei, deve vir com o Handanovic no gol, Godin na direita, De Vrij como homem da sobra e Bastoni mais pela esquerda. D'Ambrosio na ala direita, Barella, Brozovic e Gagliardini no meio e Ashley Young na ala esquerda. Lautaro Martinez e Lukaku. Né? E uma característica desse time é que o Brozovic, né? Muita gente acha que o Gagliardini que faz a saída, mas o Brozovic é o cara da saída de bola. Tem esse primeiro passe muito bom e é um cara que também gosta de lançar bolas. Na temporada até aqui, a Inter tem 53 jogos, tem uma média de 2,8 gols por jogo e tem 110 gols na temporada. O seu artilheiro é o Romelu Lukaku, ele tem 33 gols, né? Uma temporada fantástica, né? Esse monstro, né? Um cara muito forte fisicamente, rápido, habilidoso, é um atacante completo. E na UEFA Europa League, né, fez 6 gols até aqui e tem 2 assistências, né? Fez 2 gols no último jogo, né? Fez 2 gols e deu uma assistência. O Lautaro Martinez também fez 2 gols e deu assistência. O retrospecto do time, o time tem 5 jogos e 5 vitórias. Né? Tem 13 gols feitos, uma média de 2,6 e 2 gols sofridos, uma média de 0,4. Né? E a média na UEFA Europa League aumenta ainda, né? Se for comparar com a da temporada. O olho nele, né, como eu tinha falado na outra análise, né, fica por conta do Lukaku e Lautaro, né? São 2 jogadores muito diferentes, né? É um ponto forte dessa equipe. São jogadores que se comunicam muito bem, têm um entrosamento muito bom. Parece que se conhecem há anos, que jogam há anos. Mas são jogadores muito decisivos, são completos, né? Fazem gols, são rápidos também, dão assistência para eles mesmos e para os seus companheiros. Né? É uma das melhores duplas, né? Mundialmente falando. São caras que realmente tem tudo para brilhar mais ainda, né? Já vem jogando muito bem, mas ainda tem muito a oferecer, principalmente para suas seleções, né? E para os seus times nos campeonatos europeus. Jogaram muito bem a UEFA Champions League, apesar da Inter ter caído na fase de grupo. Lembrando que a Inter tem 3 títulos, né, da UEFA Europa League. O time chegou a 4 finais, ganhou 3 vezes, perdeu no ano de 1996-97, né, para o Schalke 04. Né, foi a última final que o time... foi a penúltima final que o time jogou. Né, a última foi em 97-98, que foi a última vez que o time ganhou. E ganhou no último... Foi o último ano, né, que teve um sistema diferente, né, porque antes de 97 e 98 as partidas eram disputadas em 2 jogos, né, e a partir de 97 e 98 foram mudados para um jogo só, e a Inter chegou, ganhou, e foi o primeiro vencedor, digamos assim, dessa era moderna da UEFA Europa League, com um jogo na final. E lembrando que a Inter vive uma seca enorme, o time não ganha um título desde 2011 2010. O último título foi a Copa Itália, né, de 2010 2011, corrigindo, mas é um time que vai tentar também chegar para ganhar, um time enjoado, né, tem um ótimo elenco, um ótimo goleiro, o time é muito bom, vai ser uma final muito boa. Né, claro que toda final é difícil falar quem vai ganhar, né, o time da Inter é um time mais completo, é um time mais forte, mas não dá para duvidar do Sevilla. É uma equipe que, se tratando de UEFA Europa League, é como se fosse o Real Madrid na Champions, é o time que mais ganhou, é um time que pode bater no peito e dizer que
na final, na UEFA Europa League, não tem favorito contra ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço, saudações.